Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal lindo e maravilhoso, maçã de ouro em sal de prata, palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, biblista, seminarista, comentarista também judaico, comentarista do hebraico e também do grego. Como também somos comentarista também da etimologia e da mitologia bíblica. Vamos para mais uma paraxá, mais uma pauta, mais uma enquete para a glória de Deus. Vou estar fazendo agora os comentários das expressões hebraicas dentro da Bíblia. Vou estar sempre usando uma base e este comentário que eu vou estar fazendo era para complementar mais alguns comentários que eu tenho nesse mesmo canal, os comentários bíblicos, comentário judaico. Só de comentário judaico a gente temos aí mais de 180 comentários. Mais de 180 comentários da expressão hebraica. E isso mesmo, vou estar fazendo mais 12 vídeos sobre a expressão hebraica. Isso mesmo, o termo hebraico. E a gente vamos aqui falar de algumas palavras de expressão hebraica para a glória de Deus. Para também complementar 200 comentários de expressão hebraica, isso mesmo, do termo hebraico. Então vamos para mais uma paraxá, mais uma pauta, mais uma enquete para a glória de Deus. Então quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom, paz e esperança e paz. Também quero cumprimentar a vocês com Shalom Lahema, Lahema Shalom, paz e prosperidade e paz. Também quero cumprimentar vocês com Shalom Donai para todos. Então vamos lá? O tema desta paraxá, deste dia, desta quarta-feira, eu estarei falando de uma palavra hebraica, isso mesmo. Sabemos bem, na verdade, que eu fiz o curso básico em hebraico e também noções de hebraico. E estamos aí em breve para fazer os comentários de noções hebraicas, isso mesmo. Eu vou estar fazendo aí mais de 20 vídeos falando de noções hebraicas. A base das noções hebraicas, isso mesmo. Eu vou estar fazendo um comentário básico de noções hebraicas, isso mesmo, para a glória de Deus. Então vamos lá? Primeiro ponto de vista, vamos ter que entender o que é a expressão bíblica ou expressão cristã, que é um estilo de aproximar, né, o uso da palavra de Deus de uma forma, de um estilo profundo, de uma maneira extremamente especial. E também vamos fazer uma utilização também da etimologia bíblica, como também os originais da Bíblia. Então vamos lá, ao segundo ponto de vista, vamos falar de algumas expressões bíblicas. E então a gente vamos usar a palavra de Deus de um modo lindo e maravilhoso para a glória de Deus. E a palavra que a gente vamos utilizar é uma palavra já muito conhecida nas igrejas, conhecida pelos pastores, conhecido pelos professores, conhecido também dentro das escrituras bíblicas. Só que tem um segredo nessa expressão hebraica, uma coisa muito linda e manifestadora de uma grandeza maior. A palavra que a gente vamos falar é a palavra do significado da expressão da palavra hebraica chamada Abba. Isso. Observe bem o que eu vou estar dizendo. Da palavra Abba, a expressão hebraica da palavra Abba. Existe uma outra expressão desta palavra que ela é utilizada com 2B, né? Abba, entendeu? Abba, entendeu? Existe a expressão Abba. O que a gente devemos entender? Que aí tem duas formalidades. Aí tem um mistério. Então vamos falar um pouquinho. Ao primeiro ponto de vista, sabemos que toda expressão e toda frase bíblica temos que utilizar o texto e o contexto para podermos entender melhor. Algumas pessoas usam e não entendem o que está sendo realmente falado naquele texto ou naquele contexto. Sabemos que devemos estudar o que é expressão hebraica, o que é expressão bíblica, o que é expressão cristã e sucessivamente.
sabemos que a expressão é a mesma maneira da manifestação da palavra de Deus que se expressa numa profundidade de maneira maior e especial. Segundo ponto de vista, o que quer dizer esta expressão hebraica Abba ou Abba? Qual é a definição desta palavra, deste termo hebraico chamado Abba ou Abba? Primeiro, a gente sabemos bem, na verdade, que isso está relatado no livro de Gálatas, capítulo 4 e versículo 6, que diz desta forma: E porque sois filhos de Deus, enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, em clamor, Abba, Pai. Olha só que interessante. Aqui sim a gente vê o verbo Abba, Pai, né? Que a palavra Abba é uma palavra hebraica que significa pai. Mas também no livro de Romanos tem a mesma expressão, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temos, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Só que aqui, nesse Romanos, a expressão ela é mais aprofundada. É Abba, Pai. Olha só que interessante. Ao terceiro ponto de vista, entendemos que a palavra Abba quer dizer pai, e a palavra Abba, Pai, quer dizer pai querido. Olha só. A palavra Abba quer dizer pai querido. Interessante que quando nós observamos Romanos 8 e verso 15, que porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito da adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Ou melhor dizendo, Abba, Pai querido. Então, por adoção, nós temos um Pai querido. Agora, olha só que interessante esse ponto de vista dentro dos textos bíblicos. O terceiro ponto de vista, a palavra Abba quer dizer pai querido, mas a expressão hebraica Abba, pai, é uma expressão mais profunda, qual o significado que vem mais ainda aprofundar. Ainda hoje, no hebraico, quando uma criança clama ao seu pai, é a palavra usada para os judeus. Essa é uma criança judia que utiliza quando fala com seu pai, dizendo Abba, Abba, Abba. Isso mesmo. Imagina uma criança citando esse termo hebraico para com seu pai. Aqui nós temos um pai maior. Isso mesmo. Então vamos lá. Como é bom saber que podemos clamar com intimidade ao nosso Pai a qualquer momento, mesmo quando nós somos adultos. Olha só que interessante. Então a criança aprende a dizer daquele jeito, chega a virar adolescente, depois chegar à sua mocidade e depois ficar adulto e ainda continuar utilizando a palavra Abba, que quer dizer pai querido. Então, é uma coisa muito linda e tremenda. O quarto ponto de vista, ele nos carrega no colo, cuidando de nós. Salmo, ou melhor dizendo, Isaías 46 e verso 4. Antes que vossa velhice, eu serei o mesmo. Eu vos carregarei quando vos sobreviveram ao que se gerei, também carregarei. E levarei e livrarei. Então esse é o Deus que livra, que cuida de nós nos seus mínimos detalhes. Isaías 46 e verso 4. Salmo 103 e verso 13 diz assim: Bem como um pai se compadece do seu filho, assim Jeová se compadeceu dos que o temem. Olha só que interessante, que lindo, maravilhoso. Então a expressão hebraica do termo hebraico Abba, pai,
significa pai querido ou paizinho. Isso mesmo. É uma clareza de significado dizendo paizinho. Olha só a forma carinhosa que a gente chamamos o nosso Jesus Cristo, que é o nosso Pai, o nosso Deus, dizendo Abba, Abba, meu paizinho, meu paizinho. Olha só a graça que se manifesta nesta palavra. Quando nós observamos também o livro também de Oséias 11 e verso 3 e 4, deleitei-se, na verdade é Salmo 11 e verso 3 e 4, deleitei-se nessa realidade, tenha certeza de que Deus, o Pai, muitas vezes disse que estas palavras a Oséias, e aos seus ouvidos. Então, todavia, eu ensinei a Efraim andar, levavam os nós no meu braço, porém não conheceram que eu sou que eu sou os que curavam. Olha só que interessante. Eles não conheceram quem curou. E quem curou foi Abba, Pai, o paizinho, ou pai querido. Então, pai é tão querido e tão amável com o seu filho, que a Bíblia diz, né? O nosso Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho unigênito para morrer pela humanidade. O nosso paizão, o nosso paizinho, o nosso pai querido. Então a expressão Abba Pai, ela vem de um B, Abba, quer dizer pai querido, e a pronúncia de Abba Pai com 2B quer dizer paizinho, meu paizinho. Então clama Abba Pai, ou Abba Pai, meu pai querido, meu paizinho. Eu quero deixar aqui minhas condolências, dizendo Shalom Aleikum, Aleikum Assalam, mais outro comentário de expressão hebraica para a glória de Deus. Se inscreva no meu canal, Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Ou, se não, Evangelista André Santos, Cronos Kairos Olá. Ou, se não, Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Shalom, Aleikum, Salam.